Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? Mateus capítulo 7, nós encontramos na Bíblia o fechamento do grandioso discurso de Jesus, mais conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus usa 3 capítulos do livro de Mateus para ensinar a todos os ouvintes, até hoje, sobre as nossas vidas, um discurso profundo de Jesus. E ele fala sobre profundos tesouros de uma sabedoria divina para a vida de todo ser humano. Jesus aqui, ele compartilha princípios essenciais para uma vida alinhada com o reino dos céus. Aqui nesse discurso de Jesus no Sermão do Monte, nós encontramos ensinamentos sobre julgamento, como julgar as coisas e como não julgar as pessoas. Nós encontramos ensinamentos sobre a oração, como orar e quando orar. Nós encontramos ensinamentos sobre discernimento, sobre as atitudes e escolhas da nossa vida. Encontramos ensinamentos sobre construção de uma vida sobre um fundamento que seja sólido, que a gente não faça escolhas baseadas em fundamentos rasos, para não comprometermos a nossa vida. Nesse capítulo 7, Jesus fecha o seu Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é um livro de cabeceira para todos nós. A gente precisa ler, reler sempre Mateus 5, 6 e 7. Porque ali você encontra ensinamentos para a sua vida, em todas as áreas. Aqui Jesus, ele fecha esse sermão com uma reflexão penetrante na vida de todos aqueles que estavam ouvindo. E ele traz um alerta muito pertinente, tanto para o tempo de 2000 anos atrás, quanto para hoje também. A maneira como nós julgamos, olhamos e recebemos as coisas. E aí ele nos encoraja a buscar e pedir sobre o discernimento do Espírito Santo nas nossas vidas, para que a gente não caia no engano e para que a gente não se comprometa diante do Senhor. À medida que nós avançamos, Jesus adverte sobre falsos profetas, sobre falsos ensinamentos, ensinando-nos como nós devemos discernir a verdade por meio de frutos apresentados. E como a parábola dos 2 alicerces, nesse mesmo capítulo, ilustra também a importância de se construir a nossa vida sobre a palavra, sobre a obediência, que é um dos fundamentos mais importantes para que a gente mantenha a nossa vida e a nossa casa de pé. Mateus capítulo 7 é um verdadeiro convite, é uma reflexão profunda de uma transformação necessária. Hoje o Senhor quer te convidar a uma reflexão profunda de uma transformação necessária na sua vida. Você pode dizer, mas eu já sou crente, pastor, já estou na igreja, eu já lidero, mas talvez você precisa ainda de algo que seja moldado no seu coração. E aqui nessas palavras há um convite, há uma reflexão que só você pode fazer por você mesmo. Esse capítulo 7 nos desafia ao nosso coração e à nossa mente a nos encorajarmos a caminhar com integridade, amor, sabedoria e na jornada que o Senhor traçou para cada um de nós. Você está comigo aqui nessa noite? Então a pergunta que nunca vai calar no nosso coração: o que Deus quer de nós? O que Deus quer de você para um tempo como esse? O que Jesus espera de você nos seus dias, no seu dia a dia, aonde você está enxertado? Aqui Jesus, nessas poucas palavras que nós lemos, ele fala sobre árvore e fala sobre fruto. Ele começa falando sobre guardar o nosso coração de falsos ensinamentos. E ele nos leva a uma reflexão sobre olhar para o fruto apresentado. Então Jesus aqui exorta a tomarmos cuidado com o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos vendo, ao emprestar os nossos ouvidos e o nosso coração a todo tipo de ensinamento, a todo tipo de conceito, a todo tipo de achismo numa geração como essa. Nós não podemos viver com uma mente fraca, onde qualquer coisa possui a nossa mente e rouba a nossa fé. Nós não podemos viver com um coração raso, quando qualquer coisa compromete a nossa alegria e a nossa esperança de que dias melhores virão. Jesus aqui nos alerta a tomarmos uma posição e um cuidado devido.
a ensinamentos e a pensamentos que nos levam para baixo, quando na verdade tudo que Ele quer é te levar para o alto. Jesus nos exorta a tomar cuidado com ensinamentos e pensamentos que nos levam para trás, quando na verdade tudo que Ele quer é te levar para frente, para diante. Porque o reino de Deus nunca chegará na sua vida para deixar a sua condição pior do que você estava. O reino de Deus nunca chegará sobre a sua família para levar a sua família para um passado, mas sim para um futuro de glória na eternidade que Ele nos aguarda. E aí Jesus fala que nessas poucas palavras Ele revela o que na verdade Ele esperava dos discípulos, o que Ele esperava dos ouvintes. E eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que nós encontramos aqui nesse texto. Porque tudo que Jesus aqui aborda é que não há como uma árvore ruim dar bons frutos, e também não há como uma árvore boa dar maus frutos. Pelo fruto se conhece a árvore. Diga assim: pelo fruto se conhece a árvore. Essa é uma verdade, irmãos, muito óbvia para cada um de nós. Porque se você olha para uma árvore e vê uma manga pendurada, logo você sabe que aquilo é uma mangueira. Amém? Nunca será uma figueira, porque você está vendo o fruto e você conhece a árvore. Então o fruto, ele apresenta a árvore. Amém? Tudo bem até aí? Então o que Jesus queria com essas palavras e o que Ele quer de nós para esse tempo? A primeira coisa que nós devemos aprender com essa circunstância que Jesus ensina, sobre ter cuidado com falsos profetas, com falsos ensinamentos, sobre ter cuidado com o que a sua mente tem sido possuída, com o que o seu coração tem sido possuído. E ele diz: olha, cuidado com esses ensinamentos, que a roupagem é bonita, mas o interior está comprometido. Cuidado com essa árvore que por fora ela é muito frondosa, mas dentro ela está apodrecida. Cuidado com esses ensinamentos que vêm com palavras bem eloquentes, mas na verdade a essência é comprometedora. Nós precisamos guardar o nosso coração na obediência da palavra de Deus, numa geração como essa, para que a gente não se perca no caminho. E aí a primeira lição que eu entendo é que nós devemos escolher construir raízes em Deus. Nós somos como a árvore. A Bíblia nos apresenta como árvores. A Bíblia faz esse paralelo e essa menção como nós somos uma árvore. E como árvore nós precisamos escolher criar raízes. Porque o que sustenta uma árvore de pé é a sua raiz, que está debaixo da terra. Raiz é algo que normalmente nós não enxergamos. Raiz é algo que normalmente nós não vemos. É a parte mais profunda da árvore. É a parte oculta da árvore. E a nossa vida existe uma parte oculta, uma parte profunda, que só você e Deus conhece. E tem áreas que Deus sabe muito mais do que você na sua vida. O que Jesus está dizendo aqui aos discípulos e para mim e para você nessa noite é que nós devemos escolher construir raízes em Deus. Você precisa escolher construir raiz em Deus da sua vida. Como assim, pastor? Porque se você não construir raiz em Deus, a sua vida estará enraizada nesse mundo, estará enraizada nas coisas superficiais dessa terra e dessa geração. É uma escolha, diga assim, é uma escolha. Diga: eu escolho criar raízes em Deus. Isso é escolher, irmãos, viver como uma árvore alicerçada e bem enraizada. E a raiz da árvore, nós sabemos que ela gera alimento, ela sustenta, ela fortalece, ela floresce a árvore e ela também frutifica a árvore. O fruto começa pela raiz. Diga assim: o fruto começa pela raiz. Então o fruto que nós damos tem muito mais a ver com a raiz que nós temos. O fruto que nós damos tem muito mais a ver com a raiz que nós temos. É por isso que o convite de Jesus é para você nessa noite: o que Ele deseja, o que Ele espera de você, é que você decida construir raiz em Deus para a sua vida. Enraizar a sua vida em Deus. Enraizar a sua vida na palavra de Deus. Importante saber, irmãos, que a vida saudável e frutífera da árvore também fala da qualidade do solo onde as suas raízes estão. Porque se uma árvore está num solo doente, normalmente o seu fruto que é apresentado, ele estará adoecido. Porque a saúde da árvore, a saúde dos seus frutos, fala muito sobre o solo em que ela está, fala muito sobre onde ela está enraizada.
Isso precisa chamar a nossa atenção sobre como está o nosso coração hoje. Aonde está o nosso coração? Aonde estão os nossos pensamentos? Porque a qualidade do solo, o nosso coração e a nossa mente, onde estão plantadas as nossas raízes, define a qualidade do fruto que nós estamos produzindo hoje. Por isso que Jesus diz, não pode uma árvore boa, ele está falando de uma árvore saudável, ele não está falando de uma árvore que aos olhos das pessoas é boa, porque não faz mal a ninguém, porque não chama um palavrão, porque respeita todo mundo, porque sabe honrar pai e mãe, mas se você não cuidar, o interior pode estar adoecido. Jesus está falando de uma árvore boa pelo que ela faz, mas por onde ela está plantada. Você está me entendendo? Amém? A parte boa da sua vida não é pelo que você faz, mas é por onde você está plantado, aonde você está enraizado, aonde você fincou o seu coração e a sua fé. E aí por isso que Jesus diz, não pode uma árvore boa entregar maus frutos, e nem pode uma árvore má entregar bons frutos. Diga assim, eu preciso escolher construir raízes em Deus. Escolher construir a sua vida em Deus. Sabe o que isso vai fazer em você, irmão? Vai fazer de você alguém grande por dentro. Sabe quando nós escolhemos construir a nossa vida através dos ensinamentos da palavra? Quando a gente decide tomar nossas escolhas baseadas naquilo que agrada ao Senhor, quando a gente decide fugir da aparência do mal, quando a gente decide abrir mão das coisas que não agradam a Deus, renunciar às coisas que desonram a presença do Senhor na nossa vida, isso vai nos fazer ser grandes por dentro. É uma árvore que está muito bem enraizada. E não é qualquer vento que derruba uma árvore que tem raízes profundas, amém? Não é qualquer tempestade que compromete uma árvore que está enraizada no lugar certo. Então, escolher construir a sua vida em Deus é fazer de você alguém grande por dentro. Davi certa vez diz em 1 Samuel 16:7. O Samuel, ele quando vai ungir Davi, e que você sabe desse enredo que o pai de Davi, Jessé, queria que fosse ungido mais velho pela aparência, pela formosura, porque ele era grande por fora. Deus vai lá e dá uma lição para o próprio Samuel, dizendo, eu não me apego à grandeza exterior, eu me apego à grandeza interior. Aprenda essa lição. Deus não está preocupado o quanto você se torna grande, relevante e importante para fora. Deus está preocupado o quanto você decide ser grande dentro, o quanto você decide ser relevante para Ele no seu coração, o quanto você zela pela presença dEle no seu interior. Aí diz 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então se você tem que escolher, escolha ser grande por dentro, maior por dentro do que por fora, amém? Amém ou não? Como isso é possível? Quando nós decidimos criar raízes em Deus, quando decidimos construir a nossa vida em Deus. Nós somos uma igreja que sempre falamos aqui sobre enraizar a sua vida nesse lugar, criar raízes aqui. Porque aqui está a manifestação de Deus, a presença de Deus, o povo de Deus, a palavra de Deus. E a gente vai fazendo nossas escolhas, as escolhas que cooperam com a presença de Deus em nós. E a gente vai criando raízes, porque cada escolha que você faz é aprofundar mais as suas raízes. Cada escolha que você faz por Deus, mais você aprofunda a sua vida em Deus. E o sistema de raízes é sempre maior do que aquilo que ela suporta. Porque se você vê uma árvore muito grande do lado de fora, tenha certeza que a raiz que está para o lado de dentro é muito maior do que a própria árvore, amém? Porque se não for assim, a árvore não permanece de pé, ela não se sustenta. Você não se sustenta se você não tiver uma raiz profunda. Você está comigo? Amém ou não? Então, quando nós estamos falando dessas raízes, estamos falando do coração. O lugar da alma, onde Jesus encontra a nossa vida.
E aí vem a pergunta do Senhor para você: como está a sua alma hoje? Como está o seu coração hoje? Será que está pequeno e frágil, que não suporta uma adversidade, não suporta um olhar atravessado, não suporta um não suporta uma rejeição? Será que o teu coração está pequeno e frágil ao ponto de não manter essa árvore de pé? É a razão de muitas pessoas desistirem da caminhada cristã, é porque não se preocupam em criar raízes em Deus, se preocupam em fazer alguma coisa para Deus, mas esquece de aprofundar a sua vida em Deus em primeiro lugar, porque quanto mais a gente faz coisas para Deus, irmãos, mais a gente cresce para fora. Mas se a gente não cuidar das raízes, qualquer vento vai nos derrubar, qualquer tempestade vai nos parar, qualquer pessoa vai nos roubar daquilo que Deus quer fazer. Se você é uma árvore, ainda tem frutos para dar, amém? Se você é uma árvore em Deus, ainda tem frutos para dar, e para dar frutos você precisa de raízes que te sustentem. Vamos criar raízes em Deus. Vamos ajudar as pessoas a enraizar a sua vida em Deus e não nesse mundo. Não é ficar olhando para as coisas desse mundo, não é ficar se apegando às picuinhas desse mundo que você vai enraizar a sua vida em Deus. Não, irmãos, você tem que focar em Deus. Olha para Jesus, olha para Jesus, olha para a palavra de Deus, obedece a palavra e a tua vida será sustentada por essa palavra. Deus deseja tornar você maior por dentro do que por fora. Tenha certeza disso. A vontade do Senhor, a primeira vontade do Senhor é tornar você maior por dentro. Deus sabe tanto da importância disso que Ele se preocupa em que você obedeça a palavra. Porque quanto mais você obedece a palavra, mais você cria raízes, que vai te sustentar nos momentos difíceis, que vai manter você no momento de pé, no momento da adversidade. Vai manter a sua casa de pé no momento em que as ondas baterem. Amém? No momento em que as pessoas te abandonarem. No momento em que as pessoas falarem mal de você, o que vai sustentar você de pé, permanecendo lá, adorando, buscando a Deus, celebrando pela presença do Senhor, é as suas raízes. Não é o seu fruto, é a sua raiz. Ai, pastor, mas eu dou tanto fruto bom e as pessoas só jogam pedra em mim. Faz parte, irmãos, as pessoas só jogam pedra em árvores que dão fruto. Mas o que mantém a árvore frutificando, independente de qualquer situação, é a raiz da árvore. Então diga assim: eu preciso. Mas diga com muita vontade, muita necessidade. Diga assim: eu preciso enraizar a minha vida todos os dias na presença de Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Jesus fala sobre falsos profetas, ensinos contrários. O que é um falso profeta? É aquele que ensina exatamente o oposto sobre o reino de Deus. E ele, perceba que ele fala que esses, preste atenção, porque ele diz que esses vêm vestidos de pele de ovelha, por fora, amém? Mas por dentro ele diz que são lobos devoradores. Jesus está chamando a atenção, irmãos, sobre nós reconhecermos que precisamos crescer por dentro. Precisamos deixar Jesus mudar o nosso coração. Precisamos deixar Jesus arrancar a natureza adâmica, caída, pecaminosa, de dentro dessa árvore. Porque senão essa árvore pode ser muito bonita por fora, frondosa, ter lindas flores, lindas folhas. Mas dentro ela está comprometida. E ninguém vê dentro de uma árvore. Você não vê o que tem dentro de uma árvore, você vê o fruto que a árvore dá. Você está entendendo, amém? É por isso que Jesus disse: se importem com vocês, a começar de dentro, a começar das áreas que ninguém está vendo,
a começar das suas intimidades em que ninguém vê, a começar dos seus segredos em que ninguém sabe, a começar da sua vida íntima, pessoal, onde você está sozinho, que ninguém está vendo. É ali que você precisa provar que você tem uma vida enraizada com Deus, buscando mais a Ele, obedecendo a palavra, ler a palavra, adorar o Senhor, se ajoelhar e chorar na presença dEle. São coisas que vão te ajudando a criar raízes, vão te ajudando a tratar você de dentro para fora. Segunda lição que nós aprendemos aqui nesse texto, o que Jesus quer de nós hoje, Ele deseja que a gente aprenda a aproveitar o processo da formação do fruto. Porque o fruto não nasce pronto. Diga assim, o fruto não nasce pronto. Diga assim, o fruto precisa de um processo. Se você cuida da sua raiz, você vai suportar o processo de dar um fruto. Se você investe em enraizar a sua vida, você vai se sustentar para que o fruto nasça. Você vai permanecer perseverante para que o fruto possa aflorar. O fruto é algo que a árvore entrega. Diga assim, a árvore entrega. Ela não come para si, ela entrega para as pessoas. Fruto é algo que a árvore entrega. Mas a árvore só entrega um fruto após todo um processo. Um processo de dor, um processo de renúncia, um processo de abrir mão por algo que vai gerar para outra pessoa. A árvore não produz frutos para si mesma, a árvore produz frutos para outra pessoa. E aí Jesus começa nesse processo de ensinamento sobre, para nascer um fruto bom, a árvore precisa estar boa. Diz a duas pessoas assim, para sair um fruto bom de você, o seu interior precisa estar tratado por Jesus. Nossos frutos são manifestos, irmãos, através das nossas atitudes, da nossa fala, da forma verbal ou não verbal que a gente se comunica, nossos pensamentos, nossos sentimentos, comportamentos, resultados alcançados nas áreas da nossa vida. Isso tudo é fruto. Ninguém está falando aqui, Jesus não está falando sobre vidas que você alcança para Jesus. E também são frutos. Mas Jesus está falando sobre o fruto que você dá através da sua vida. E vida plena, irmãos, como a gente tem o ano todo aqui compartilhado como igreja, vivido essa direção profética do Senhor para nossas vidas e buscar plenitude nas nossas vidas. Vida plena não se alcança vivendo de qualquer jeito. Vida plena não se alcança se a gente não cuidar do nosso interior, da nossa mente, do nosso coração. E quando a gente busca essa consciência em Deus, isso nos faz aproveitar o processo. Diga assim, eu preciso aprender com o processo de Deus para a minha vida. Davi diz no Salmo 16:11, tu me farás reconhecer a vereda da vida, Senhor. A alegria plena e prazer pleno está na tua presença em mim. Uau, você pode dar uma glória a Deus por isso? Essas palavras de Davi mostram, irmãos, em diferentes fases da vida, ele reconhecendo que só a presença de Deus no seu interior poderia dar alegria que as coisas externas não estavam dando. Talvez você que está aqui, você não está tendo motivação de coisas externas para te fazer estar alegre. Talvez você não está tendo inspiração de pessoas ao seu redor para você estar feliz. Talvez você não está tendo motivação das circunstâncias do dia a dia para você estar em paz. Mas você não vai encontrar nessas coisas aquilo que você precisa. Você precisa olhar para dentro de si e encontrar a presença de Deus. Você precisa olhar para dentro de você e encontrar a presença do Espírito Santo. E ao encontrar a presença do Espírito Santo, você precisa declarar como Davi declarou: o Senhor me fará reconhecer a vereda da vida, ou seja, o valor da vida, e a alegria plena e o prazer pleno pela tua presença em mim. Davi aqui, ele conheceu a alegria da presença de Deus.
E quando ele estava nos campos, ele estava alegre. Quando ele estava na caverna, ele estava alegre. Quando ele estava no meio da guerra, ele estava alegre. Quando ele estava no palácio reinando, ele estava alegre. Mas não era pelas circunstâncias ao seu redor, era pela presença de Deus no seu interior. Em todo o processo da sua vida, irmãos, Davi encontrou alegria em estar com Deus. Deus quer expandir você de dentro para fora. A vontade de Deus é te fazer tão grande dentro, que os frutos que nascerão fora serão só uma consequência. A presença de Deus nos sustenta nas fases difíceis da nossa vida. E mais, essa presença ela não muda. Mas as fases do processo que nós passamos, sim, elas mudam. O problema é que sempre haverá momentos de desconforto, até produzir-se um fruto. Ou você acha que o fruto nasce quando só dá coisas boas? Ou você acha que o fruto só nasce quando está tudo dando certo na sua vida, quando está tudo em paz? Não. O fruto, ele vem quando você passa por um processo. Talvez tem pessoas aqui que Deus está provando no processo para que um fruto bom nasça. E você precisa estar desperto para isso. Porque se no processo você não dá um fruto bom, irmãos, você não pode dizer que é uma árvore boa. Você está entendendo? Amém ou não? Se no processo você não consegue produzir um fruto bom, se nas dificuldades você não consegue produzir um fruto bom, se na carência, na ausência, nos momentos mais difíceis da sua história, não consegue sair um fruto bom disso, é sinal de que essa árvore precisa de cuidado, é sinal de que essa árvore precisa de tratamento, talvez precise começar a tratar a raiz, para que o interior dela possa mudar, e aí, nas mesmas circunstâncias, algo novo vai nascer, algo diferente será dado por você, será entregue por você para as pessoas. É só olhar para você hoje. É só olhar para você hoje. Quem era você antes de Jesus? Antes de Jesus chegar na sua vida. Se alguém quisesse tirar satisfação como você, como é que você reagiria? Antes de Jesus chegar na sua vida, se alguém falasse mal de você, como é que você reagiria? Antes de Jesus chegar na sua vida, se alguém enganasse você, como você reagiria? Qual era o fruto que você daria? Mas hoje, olha para essa pessoa que está ao seu lado e veja uma boa árvore aí. Diga assim, é isso que eu vejo. Uma boa árvore que dá bons frutos. Diga assim, nos momentos mais difíceis, nascerá de você os seus melhores frutos. Se você crê nisso, aplauda a presença de Jesus. Quantos concordam comigo que nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, quando estamos enraizados em Deus e convictos de quem nós somos e que a presença de Deus está em nós, nascerá de nós os melhores frutos da nossa história? Quando você tem um testemunho assim? Os momentos de maior dificuldade da minha vida foram onde nasceram os melhores frutos. E eu vim entender que isso faz parte, porque a árvore, para dar um fruto, ela passa por um processo doloroso. A gente não vê, mas ela sente. Pessoas não veem, mas você sente. Sua família talvez não veja, mas você sente. Se você está passando por um processo difícil, acredite, vai nascer um fruto muito bom disso. E esse fruto não é para você se alimentar, esse fruto é para você entregar. E Deus vai usar esse fruto na vida de alguém mais. O processo de criar frutos em nós nem sempre é do nosso jeito. O problema é que a gente só quer tempos favoráveis, a gente só quer ventos favoráveis, mas nem sempre os ventos estarão favoráveis na sua direção, e nem sempre as pessoas estarão ao seu favor. Tem momentos que você vai ter que enfrentar uma oposição, tem momentos que você vai enfrentar uma rejeição, tem momentos que você vai enfrentar uma discórdia, mas isso faz parte de um processo onde está sendo gerado um fruto, que não fala sobre você, mas fala sobre aquele que está
dentro de você. Então o processo de criar frutos em nós nem sempre é do nosso jeito. E quando isso acontece, irmãos, você vai ser tentado a querer algumas coisas, como por exemplo, quando as coisas não vão e não saem do nosso jeito, do jeito que a gente planejou, a gente é tendencioso a querer resistir às lições que Deus quer nos ensinar. Desculpem. E a gente acha que sabe de tudo, e Deus querendo nos ensinar uma lição nesse processo, Deus querendo te ensinar uma lição preciosa nessa etapa da sua vida, porque quando você aprende essa lição, o fruto nasce. Quando você aprende a lição do processo, o fruto vai nascer. Mas tem gente que resiste às lições que Deus quer ensinar. Nós somos silenciosos, no meio das dificuldades, dos ventos contrários, a gente quer acelerar o processo, porque eu não quero sofrer, pastor, eu quero viver a tranquilidade, eu quero viver sempre bem, mas tem momentos da sua vida que você vai ter que sentir uma dor de gerar um fruto. E é aí onde os meninos são separados dos homens, porque só fica quem está enraizado, só aguenta quem sabe aonde está firmado. Balança esse crente pentecostal que tem ao teu lado aí, por favor, nessa noite, diz assim: aguenta firme, não desista. Diga assim: esse processo vai gerar um grande fruto, aonde falará sobre Deus na sua vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, se eu posso te dar um conselho nessa noite, não queime as etapas do processo. Aprenda as lições de cada processo na sua vida. Se eu e você descobrimos as lições que Deus quer nos ensinar no meio das dificuldades, no meio das circunstâncias, nós nos tornamos outros homens e outras mulheres. Então, não resista às lições, não acelere o processo e nem queime etapas. Porque se você faz isso acontecer, sabe o que acontece na sua direção? Você atrasa o processo que Deus quer realizar na sua vida. Tem árvores que atrasam fruto de nascer. Você sabia disso? Sabia que tem árvores que atrasam o fruto de nascer porque elas pulam etapa, porque elas aceleram o processo e porque elas não querem aprender a lição de cada estação. Certa vez Jesus passou com os discípulos sobre uma figueira. E quando ele olha para a figueira estava frondosa, mas não tinha fruto. Ou seja, ela atrasou o fruto de nascer. Tem gente que anda atrasando o fruto de nascer. Pela teimosia da cabeça, por falta de obediência, por não entender as lições de Deus, por preferir olhar para as coisas dessa terra do que olhar para o alto. Sabe o que Jesus disse para a figueira? Diga assim: pode secar, você não dará mais nenhum fruto. E foi embora com os discípulos. A Bíblia diz que no outro dia os discípulos voltaram pelo mesmo caminho, e quando olharam, a árvore estava toda seca, de um dia para o outro. Os discípulos ficaram admirados, dizendo assim: eita, uau, e não é que aconteceu mesmo? Mas sabe o que Jesus queria? Não era destruir a árvore. Jesus estava dizendo que a árvore, ela atrasou o processo de dar o fruto. Ou seja, ela já era para ter frutos nela, mas não tinha nenhum fruto. Ou seja, a aparência da árvore estava enganando as pessoas. Mas Jesus disse: isso aí então não serve para você. Essa foi a palavra de Jesus. Não adianta a gente estar querendo mostrar que nós somos boas árvores, se os frutos que saem de nós são frutos ruins, frutos atrasados. Então tome uma decisão hoje. Entenda que o que Jesus quer de você também é que você saiba aproveitar o processo que vai gerar um fruto na sua vida. Foi isso que ele disse aqui aos discípulos. Quando ele faz a comparação de uma árvore, ele diz assim: ó, alguém pode colher uvas de um espinheiro?
É como você tem uma árvore que é o espinheiro e você pegar um cacho de uva e amarrar na árvore e deixar lá. As pessoas vão passar e vão achar uma coisa esquisita, sim ou não? Sim ou não? Vai ver um espinheiro com um cacho de uva amarrado nela. Jesus está dizendo, não adianta isso, irmão. Nada vale a gente querer apresentar um fruto que não nasce de nós, que não passa da raiz que nós estamos enxertados em Deus, que não vem da seiva, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós, porque a gente quer mostrar um fruto para as pessoas. De nada vale para o Senhor, porque o Senhor conhece o nosso interior, Ele sabe do nosso coração. As pessoas olham para o nosso exterior, mas Jesus conhece dentro. Jesus sabe se o fruto veio de dentro ou não. Jesus sabe se o fruto condiz com a árvore ou não. Não caia na mentira dessa geração que vive uma vida virtual, onde às vezes demonstra algo que não é a verdade. Aproveite o processo do fruto. E por último, para a gente encerrar, o que Jesus quer de nós hoje? Valorize bem a árvore antes mesmo do fruto nascer. Porque, pasme, tem muita gente muito mais preocupada em só mostrar o fruto, e esquecendo de cuidar da árvore, esquecendo de valorizar a árvore, esquecendo de valorizar a raiz da árvore, esquecendo de preparar a árvore para as estações, porque em cada estação a árvore muda. Em cada estação a árvore ela se prepara para aquela estação. E às vezes a gente esquece disso e a gente não se prepara para a próxima estação da nossa vida e a gente pode ser pego de surpresa, porque se você não se preparar para o inverno que vem, você pode ser pego de surpresa e não aguentar o frio. Vocês estão entendendo o Senhor falar aqui? Todo fruto é consequência da árvore. Segundo Jesus, a árvore ruim não pode entregar um bom fruto. O que ele desejava falando isso? Ele desejava que os discípulos expandissem o seu discernimento, expandissem a sua compreensão dos ensinamentos profundos que ele queria ensinar. Paulo não andou com Jesus, mas entendeu essa revelação tão profundamente, ao ponto de dizer, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, assim fixemos os nossos olhos não naquilo que nós vemos, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê, a raiz, o que está dentro da árvore, isso precisa ser eterno. Paulo entendeu muito bem o que Jesus queria ensinar, irmãos. Que enquanto a religião se preocupa com o exterior, se você está de gravata, se você está falando bem, se você anda com a Bíblia debaixo do braço, Jesus se preocupa com o seu interior, se a palavra dele está no seu coração, se você está construindo a sua casa sobre essa rocha, se você anda obedecendo ao que ele diz, porque ouvir e obedecer é o que sustenta a nossa vida. Tanto que Paulo diz, não se preocupe com o exterior, tanto quanto você deve se preocupar com o interior. Porque o exterior é um reflexo do interior, irmãos. Amém? Amém ou não? Tanto que Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. E a roupa fala do que está a sua natureza. Porque o exterior é um reflexo do que está dentro. Jesus diz, olha, nós precisamos parar de tentar ser religiosos demais. Nesse texto ele está falando sobre o combate de um ensino religioso, que dá muito mais valor só ao exterior, que julga as pessoas pela sua aparência. Não, Jesus diz, não é sobre isso. Jesus está dizendo, valorize o sistema secreto da sua vida, o enraizamento, porque isso faz você ser diferente.
Ei, irmãos, o que faz você ser diferente não é andar de terno e gravata, mas é você levar Jesus com você por onde você for, é você testemunhar que você é um crente nessa geração, é um cristão nessa geração. Só você enxerga o que ninguém vê em você. Só você enxerga aonde estão suas raízes. Só você enxerga como está o interior dessa árvore. Porque as pessoas veem o fruto que você dá. Mas só você sabe como anda essa árvore. Então você começa a entender que não precisa se preocupar tanto com o fruto. Porque o fruto será uma consequência da sua vida com Deus. Quem vive com Deus dá fruto. Quem vive uma vida para Deus dá frutos em todas as estações. Tem um fruto específico para cada estação da sua vida. Mas você precisa valorizar a árvore. Olhar para dentro, olhar para as raízes, cuidar da raiz, cuidar do interior. Isso é a nossa parte. O fruto será uma consequência. Você está comigo? É como disse Davi no Salmo capítulo 1. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. E essa árvore, as folhas nunca cairão, e tudo que ela fizer prosperará. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque essa árvore é você nessa noite. Você pode aplaudir a Jesus? O que isso agrega na nossa vida, pastor? E eu vou terminar aqui. Quando a gente faz isso que Jesus falou, nós começamos a tomar decisões a curto prazo, mas pensando a longo prazo. Quando a gente faz isso que Jesus ensinou nesse texto, a verdade da eternidade muda nossas decisões do hoje. Nossas escolhas do hoje, do agora, são baseadas não pelo ontem, mas pelo que há de vir na nossa vida. Nós não confundiremos o que é sucesso com o que é relevante para o Senhor. E nós nos tornaremos capazes de prosseguir apesar do cenário à nossa volta. Apesar da estação ser dificultosa, nós permaneceremos como essa árvore do Salmo capítulo 1. Uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual ao seu tempo o fruto nascerá, e as folhas nunca vão murchar. Porque essa árvore, ela prosperará, ela prevalecerá nas estações, nas dificuldades, porque existe alguém que a sustenta, existe alguém que alimenta essa árvore, existe alguém que faz a seiva vir da raiz, porque a raiz está no ribeiro das águas, a raiz está sendo alimentada por essa água, a água viva chamada Jesus. E quando essas águas batem nessa raiz, a seiva vem por dentro da raiz, e ela faz com que as folhas fiquem verdejantes. E ela faz com que essa árvore se mantenha de pé, apesar da ventania, apesar das ondas. E ela faz com que essa árvore, mesmo sem ninguém esperar, dê um fruto. E um fruto que fale sobre a sua raiz, sobre onde ela está plantada. Sabe o que Jesus espera de nós, irmão, nesse tempo? É que nós, como seus filhos, possamos exercer a manifestação da sua glória para um tempo como esse. Porque Ele mesmo diz que o mundo anseia, as pessoas esperam pela manifestação da glória dos filhos de Deus. O que é manifestar a glória do Filho de Deus? É dar um fruto que fale sobre Deus da sua vida. Quando as pessoas te fizerem mal a você,
Dê um fruto que fale sobre Deus. Quando as pessoas, sabe, tentarem machucar você, dê um fruto que fale sobre Deus. Quando as pessoas te deixarem sozinho, sozinha, dê um fruto que fale sobre Deus. Quando as coisas não saírem do jeito que você planejou ou quer, dê um fruto que fale sobre o Espírito Santo na sua vida. Está na hora de você cuidar da raiz para que o fruto mude. Está na hora de você cuidar do interior da árvore para que o fruto seja outro. Porque, irmãos, dificuldades, contrariedades, coisas que desagradam a nossa alma, coisas que nós não gostamos, o fato de nós não sermos reconhecidos como nós queríamos, o fato de a gente achar que está fazendo coisas simples aos olhos das pessoas. Eu quero fazer algo mais relevante, eu quero chamar mais a atenção das pessoas, eu quero fazer algo mais importante para as pessoas. Nada disso valerá se a gente não tiver enraizado em Deus, com a presença do Espírito Santo dentro de nós, e dando fruto que fale sobre Ele na nossa vida. Por isso, entenda que como termina o processo da sua vida é muito mais importante do que como ele começou. Qual fruto que vai nascer disso? Qual fruto que vai nascer dessa estação que você está vivendo? Qual fruto que vai nascer desse tempo que você está vivendo, você e a sua casa? Ou esse tempo que você e a sua família estão enfrentando? Qual fruto vai nascer disso? Que a sua empresa está enfrentando, ou que as suas finanças estão enfrentando? Qual fruto que vai nascer disso? Entenda que o mais importante é o final dessa história do que o começo dela. Talvez começou difícil, talvez começou conturbado, talvez começou desagradável, do jeito que você não queria. Mas entenda que se você aguentar firme no processo, se você permanecer alimentando a sua árvore chamada vida ao ribeiro dessas águas, essa árvore permanecerá de pé. E o fruto que vai nascer será um fruto de glória, que falará sobre aquele que está na sua vida, aquele que te transformou, aquele que te tirou de um tempo passado e está sustentando a sua vida até hoje. Não olhe para trás, olhe para frente. Não se importe como está começando o processo de dor. Entenda que o processo de dor vai fazer um fruto nascer na sua vida. Se apegue ao final dessa história, porque o final será de glória, o final será de êxito, o final será de alegria na presença do Espírito Santo.